E o Corinthians avança e consegue reduzir parte da dívida milionária que tem com Shakhtar Donetsk pelos empréstimos do volante Maicon. E o Milan pode ter desistido de tentar contratar o jovem meio-campista André. E será que após mais um intervalo somente para trabalhos e descansos, o Corinthians vai melhorar o desempenho? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre dúvida que o Corinthians está gerando na maioria de nós torcedores. Será que após mais um intervalo, somente para trabalhos e descansos, o Corinthians vai conseguir melhorar o desempenho? O Timão está prestes a encerrar os trabalhos em mais uma data FIFA. Corinthians, que a última vez que entrou em campo foi no dia 22 de março, contra a equipe do Flamengo na Neoquímica Arena, 1-1, jogo do Brasileirão. Após essa partida, os jogadores tiveram 9 dias que foram divididos entre trabalhos e descansos. O Timão está prestes a retornar aos jogos, mais precisamente na quarta-feira, dia 1º de abril, Corinthians vai até o Maracanã enfrentar a equipe do Fluminense em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, tendo necessidade de vitória. E a grande dúvida, será que o Corinthians vai melhorar o desempenho? Na última parada, no último intervalo que o Timão teve, foi logo após a eliminação no Campeonato Paulista, no dia 28 de fevereiro. Aí o Corinthians teve 10 dias entre trabalhos e descansos, e quando os jogos retornaram, foram 4 partidas e nenhuma vitória, 3 empates e uma derrota, e o Timão já está a 7 jogos sem vencer, em uma pressão muito grande. Dessa vez o Dorival Júnior focou muito em trabalhos de finalizações com complementos para que o Corinthians consiga ter uma eficiência melhor e, claro, voltar muito bem, porque, como eu disse, a pressão é enorme e a necessidade de vitória é extremamente. Corinthians tem que vencer, não pode mais pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória. A minha opinião, quanto a mais esse intervalo que o Corinthians teve somente para trabalhos e descansos, é a seguinte: o clube não informou o calendário, não informou qual foi o planejamento da comissão técnica durante mais esse intervalo. Pelo que eu recebi de informações, os jogadores tiveram 3 dias de descansos e 6 dias para treinamentos. Eu sempre falo a vocês, todas as vezes que o Corinthians tem um intervalo para trabalhar, e o Dorival tem um período para tentar melhorar a equipe, ele não consegue. Temos muitos questionamentos que já vêm, por exemplo, já tem toda a polêmica envolvendo que o Memphis supostamente está insatisfeito com o método dos trabalhos físicos, que a comissão técnica do Dorival acaba implementando, muitos jogadores machucados. Eu já avisei a vocês que tinha que aproveitar 2 períodos, trabalhos táticos de manhã, físicos à tarde ou vice-versa. Então, eu sempre falo para vocês que eu fico preocupado quando o Corinthians tem um período. Parece que volta pior. Tomara que dessa vez isso não aconteça e o Corinthians volte bem, mas pela forma que o Timão trabalhou, eu vou ser sincero com vocês, eu me preocupo bastante. Tomara que o desempenho melhore, porque a pressão já está muito grande. E agora vamos falar sobre nova informação em relação ao jovem meio-campista André. Tem informação diretamente da Europa que garante que o Milan desistiu de contratar o jovem meio-campista do Timão. Conforme acompanhamos, Milan tentando contratar o André acabou virando muita polêmica quando surgiram notícias que o Corinthians estava prestes a vender o André por pouco mais de 100 milhões de reais ao Milan. Muitas polêmicas, muitas críticas para os lados da diretoria,
Aí o presidente Osmar Stabile se fez que não sabia, barrando a negociação e até saindo para alguns como herói nessa situação, mas é muito fácil saber que sem a autorização do presidente nem teria acontecido troca de documento, mas enfim, se não é o assunto. O Corinthians não quis vender, o Milan tentando alguma coisa e na última segunda-feira, dia 30 de março, surgiu uma notícia que o Milan havia subido o valor da proposta de 100 milhões, aumentando para 135 milhões, mas que a diretoria do Corinthians não tinha pressa para poder fechar essa negociação. Mas, na mesma segunda-feira, dia 30, só que no período da noite, nós recebemos uma atualização importante. Segundo informações do Milan News, uma página especialista em cobrir o Milan, a equipe italiana, o clube italiano, desistiu de contratar o André. A decisão foi motivada pela mudança na postura da diretoria do Corinthians, que mesmo após um acerto inicial, o Corinthians acabou recuando, que eu acabei de falar para vocês devido às polêmicas, e isso acabou irritando os dirigentes italianos. Ainda segundo as informações, o Milan entende que o timing para contratar o André passou, então, segundo o Milan News, o Milan acabou desistindo de contratar o André. Lembrando que, mediante a todas as polêmicas que aconteceram no início desse mês de março, tivemos até rumores de que o Milan poderia entrar na FIFA uma ação contra o Corinthians pela negociação já estar basicamente fechada, restando apenas a assinatura do presidente Osmar Stabile, que não aconteceu. Então, segundo informações do Milan News, o Milan desistiu. Será mesmo? A minha opinião quanto a essa informação do Milan News é a seguinte: o Milan iria desistir tão facilmente assim do André? Eu acredito que não. É uma opinião. O Milan já tinha tudo acertado com o Corinthians, com os representantes, com o jogador, que inclusive estava empolgado para se transferir para o clube italiano. E aí vieram as críticas. Acerto feito pelo Marcelo Paz, aquela polêmica que o Stabile não sabia, mas não tinha como ele não saber. Então, na minha visão, o Milan está meio que adotando uma estratégia. Primeiramente, o Milan sabe a necessidade financeira que o Corinthians tem, porque as coisas são estranhas. De manhã vem uma notícia que o Milan ofereceu 135 milhões. E os 135 milhões, por incrível que pareça, hoje balançam o Corinthians. Para o Corinthians fechar com 135 milhões, eu não duvido. O André vai se valorizar muito mais. Só que o Corinthians tem pressa. O que o Corinthians tem que fazer? Aguardar. Não é só o Milan que vai querer contratar o André. Vários clubes europeus já estão acompanhando o André. E o André é aquele jogador que tem uma evolução muito rápida. O que hoje é 135 milhões, daqui a um ano pode se tornar 235. Volto a dizer, a necessidade financeira do Corinthians acaba atrapalhando muito. Mas enfim, segundo informações, a proposta de 135 milhões foi retirada. O Milan não quer mais, só que somente o tempo vai revelar se realmente o Milan não quer. Lembrando que todas as janelas de transferências estão fechadas, então acredita-se que agora chegou o momento de estratégias, tanto de quem quer comprar e, claro, também para quem quer vender. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre avanço importante que o Corinthians teve com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Na verdade, o Corinthians conseguiu fechar um acordo com o clube e reduziu parte da dívida milionária que tem pelos empréstimos do volante Maicon. O Maicon não está mais no Corinthians, o Maicon não renovou seu contrato e se transferiu para o Atlético Mineiro, mas o Maicon, o Corinthians, aliás, ainda tem pendências envolvendo o jogador que é cria do Terrão. O Maicon retornou ao Corinthians em 2022 devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, inicialmente sem custos e posteriormente para garantir as permanências dele nos anos anteriores. O Corinthians acabou entrando em acordos financeiros com a equipe do Shakhtar e ficou devendo algo ali de pouco mais de 6 milhões de reais ao clube ucraniano. O que aconteceu? O Corinthians não pagou,
o Shakhtar acionou a FIFA, o Corinthians foi condenado na FIFA, recorreu no CAS, recentemente foi condenado no CAS e tem até o dia 20, entre os dias 20 e 24 de abril para pagar valores atualizados, com juros, correções, 7 milhões e 200 mil reais a dívida com o Shakhtar. Se não pagar, o Shakhtar aciona a FIFA e aí o Corinthians vai sofrer outro transfer ban. Transfer ban que já é uma palavra traumática para nós torcedores do Corinthians. Enfim, vamos lá. Para tentar resolver essa situação quanto antes possível, restando menos de um mês para sofrer outro transfer ban, o Corinthians busca uma forma de se acertar com o Shakhtar. Claro, tem que ter dinheiro, o Corinthians não tem, mas conseguiu um avanço importante, conseguiu fechar acordo milionário com o clube europeu pelo volante Maicon, pelo menos para reduzir a dívida. O que aconteceu? Como eu disse, o Timão deve 7 milhões e 200 mil reais ao Shakhtar. Só que o Shakhtar deve 500 mil euros ao Corinthians. E aí, tudo dependendo da cotação do euro, estamos falando aí de pouco mais de 3 milhões de reais que o Corinthians conseguiu reduzir desses valores. O Corinthians já se acertou com o Shakhtar. Esses valores são, em 2021, o Shakhtar comprou o Pedrinho de um tal Benfica por cerca de 110 milhões de reais da cotação da época, e o Corinthians teve direito a um mecanismo de solidariedade da FIFA e até então não recebeu. Então o Corinthians usou esse débito que o clube ucraniano tem e conseguiu redução da dívida. Claro que dentro do clube essa redução é importante, só que, claro, ainda tem que trabalhar nos próximos dias para conseguir os pouco mais de 4 milhões para conseguir resolver essa pendência e, como eu disse, não sofrer outro transfer ban na FIFA. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter conseguido reduzir a dívida milionária que tem com o Shakhtar pelos empréstimos do Maicon é a seguinte: é importante, claro, o Corinthians conseguiu reduzir em pouco mais de 3 milhões. Então vamos colocar aí que seja 3 milhões e 200 mil e o Corinthians ainda deve 4 milhões à equipe do Shakhtar. Vamos colocar assim. O que mais me chama a atenção é que o Shakhtar deve ao Corinthians desde 2021 e o Corinthians, pelo jeito, nunca cobrou. Me chama muita atenção. O Corinthians tem essa característica. É tipo, todos cobram o Corinthians, mas o Corinthians não cobra ninguém. E eu, sinceramente, eu fico sem entender. Não é o primeiro caso de dívida que alguém tem com o Corinthians e o Corinthians não cobrou. Para mim, no mínimo, é estranho. Então, 500 mil euros, tá? Isso de 2021. O Corinthians terá que pagar juros ao Shakhtar da ação da FIFA, do CAS e tudo mais. E por que que a dívida ficou congelada? Por que que o Corinthians não cobra juros também do Shakhtar? Não consigo entender. Sinceramente, volto a dizer a vocês, eu gostaria muito de ter uma explicação aqui, não, porque como era mecanismo de solidariedade, tem que ficar congelado. De jeito nenhum. Não estou aqui também para tentar colocar um saldo negativo de algo que está sendo considerado positivo, porque eu não vejo, por exemplo, a diretoria do Corinthians ficar feliz de ter conseguido reduzir uma dívida que tem com o clube, sendo que o clube também deve. Então isso não é motivo para comemoração, é o fato natural. Não foi algo que a diretoria conseguiu. Se fosse algo do valor total e aí conseguisse um desconto, aí tudo bem, mas o Shakhtar devia. Enfim, é importante, vamos tratar como importante para não parecer que somente críticas acontecem, mas eu tenho que ser realista com vocês. Eu tenho que falar o que eu penso e, sinceramente, não consigo entender por que o Corinthians não cobrou antes e por que que o Corinthians também não cobra juros dessa dívida. É algo que teria, na minha visão, que teria explicação.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!